CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias analisa sugestões ao relatório final. ELERJ faz palestra sobre o racismo estrutural. Uso de tablets e smartphones faz número de casos de miopia crescer em adultos e crianças. E diplomas podem ter que ser emitidos sem o registro da modalidade presencial ou à distância dos cursos. O Jornal da ELERJ está começando agora. Boa noite. Parlamentares da CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias discutiram em reunião extraordinária sugestões para a votação do relatório final da comissão. Após mais de 6 meses de debates, com a presença de diversos órgãos e visitas técnicas aos locais onde foram identificadas as irregularidades na utilização desse método, como a 76ª Delegacia de Polícia em Niterói, o relatório foi construído e contém quase 100 páginas. Presidente da CPI, a deputada Renata Souza avaliou o trabalho da comissão, destacando como principal objetivo contribuir para a melhoria da sociedade. O que a gente tem de objetivo hoje no estado do Rio de Janeiro, que é o recordista no Brasil em reconhecimentos fotográficos equivocados, onde a inocência da pessoa é provada, fora aquelas pessoas que não tiveram acesso a um advogado, que não tiveram acesso ao acompanhamento do seu caso. Então, o que a gente guarda aqui é uma responsabilidade muito grande com a população do estado do Rio de Janeiro. A parlamentar apresentou 25 sugestões e recomendações destinadas ao Ministério Público, OAB, Congresso Nacional, Polícias Militar, Civil e Federal e o Conselho Nacional de Justiça. A presidente da comissão relembrou fatos que foram debatidos ao longo das audiências da CPI. Na delegacia, aquelas fotos passavam por perícia no Instituto Félix Pacheco. Então, fomos ao Instituto Félix Pacheco e lá fomos informados pelos responsáveis que nenhuma fotografia passa pelo crivo do Instituto Félix Pacheco, ou seja, não tem perícia sobre essas fotos. Então, é muito grave o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e a gente espera que essa CPI possa contribuir para evitar que o Estado, seja ele próprio o violador do Estado Democrático de Direito. E aí a gente pede reparação também, o que faltou no relatório inicial do relator. Afinal de contas, o Estado precisa indenizar essas pessoas que foram vítimas do próprio Estado, da própria ineficiência do Estado. A Escola do Legislativo promoveu uma palestra sobre o racismo estrutural no Brasil. O encontro também abordou os problemas enfrentados pelas mulheres negras no mercado de trabalho. O palestrante foi o professor Osíris Barbosa, formado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Ciências Sociais pela Faculdade Latino-Americana. Para ele, a situação do mercado de trabalho para as mulheres negras no Brasil é de calamidade. Daí a necessidade do tema estar sempre em debate. Se encontra na estrutura do país, na formação do país. Então é preciso que nós falemos sobre isso, discutimos sobre isso, para que, de alguma maneira, os órgãos públicos, o governo, todos, né, da administração pública possam se voltar e trabalhar políticas públicas para que esse problema seja resolvido. Conscientizar a sociedade é muito importante no combate ao racismo estrutural. Há 35 anos, entrou em vigor a lei que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Ano passado, a injúria racial foi incluída na lei de crimes raciais, o que trouxe punição mais severa para quem pratica discriminação. O racismo é um delito, né? Existem leis, então nós não podemos permitir que pessoas de uma determinada cor de pele possa ser alijada do processo de trabalho e de renda. De acordo com o IBGE, os problemas enfrentados na educação afetam muito mais a população negra e parda do que a população branca. Mesmo com a política de cotas adotadas no Brasil, a diferença racial ainda é grande, seja no tipo de trabalho, nos salários e no nível de escolaridade.
Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que os negros não ocupam os melhores postos na administração pública. Nós não tivemos até hoje uma mulher negra no STF. Nós não temos possibilidade de ver recorrente mulheres em posições nas 3 áreas da educação, né, da área do mercado, bem posicionadas, né, que é a medicina, a engenharia e o direito. Além da questão educacional, a moradia longe do trabalho, o transporte público também com a dificuldade, um outro assunto foi levantado: a questão dos desastres naturais, que também mostram a diferença. Recentemente, nós tivemos um problema grave, né, de inundações. Aonde foi? Aonde foram essas inundações? Na Baixada Fluminense. Qual é o núcleo de moradores dessa Baixada Fluminense? Então, tudo isso é importante. Não basta somente investir em educação, é um conjunto de políticas públicas para essa população. Estudos recentes mostraram um crescimento global da incidência dos casos de miopia em adultos e crianças. As linhas de pesquisa apontam que o aumento da atividade visual de perto, com o uso de smartphones e tablets, diminuição da exposição à luz solar, hábitos nutricionais, além de iluminação inadequada nos ambientes internos, estão diretamente associados ao aumento desses casos. Esse aumento não se acredita especificamente a condições genéticas. Se acredita que esse aumento aí expressivo seja muito devido a questões ambientais e comportamentais. Então, a miopia vem sendo muito estudada, não só pela preocupação de pacientes usando óculos, isso é uma coisa importante da gente entender. A grande preocupação com a miopia no meio científico é porque o paciente míope é um paciente que sofre agravos visuais com o passar do tempo. Então, os adultos míopes, eles têm maior predisposição a fazer comprometimentos, quadros patológicos da visão, que podem gerar baixa visão e até cegueira. Por isso, a grande preocupação com a miopia. E como a miopia começa na infância e ela tende a aumentar com o crescimento, o nosso momento melhor de intervenção é durante a infância, nas crianças. Não adianta depois nós querermos fazer intervenções quando a pessoa já se encontra na faixa de idade de adulto. Então, o que se tem acreditado muito, o que se tem estudado muito, é que a miopia se deve à mudança de comportamento. Quais são as principais que são sinalizadas hoje em dia? Ao uso da visão de perto de forma prolongada, e aí entra nesse aparato a questão das crianças sendo expostas a telas pequenas muito precocemente, que é o caso dos celulares e dos tablets. Então, se a criança ia se expor à visão de perto de forma mais prolongada, antigamente na idade escolar, hoje em dia essas crianças, a partir de 1, 2 anos, já têm oferecido para eles celulares e tablets. Então, eles começam a usar essa visão de perto continuamente de uma forma muito precoce. E outra questão muito importante também é a falta de atividades em ambientes abertos. A urbanização das cidades, as atividades das crianças foi levada muito para ambientes fechados, em que elas têm pouca exposição à luz solar, à luminância do ambiente aberto. Então, esses são 2 fatores comportamentais muito importantes na evolução dos casos de miopia no mundo atual. Acompanhe o Giro de Notícias desta quarta-feira. O Restaurante do Povo foi inaugurado em Barra Mansa, no sul fluminense, e se tornou a primeira unidade do estado a servir o jantar, completando as 3 principais refeições do dia. Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura da cidade, o restaurante vai servir cerca de 2.000 refeições por dia, sendo 500 cafés da manhã, 1.000 almoços e 500 jantares. Os valores das refeições variam entre 50 centavos para o café da manhã e R$1 para o almoço ou jantar. Idosos e pessoas com deficiência não pagam. Agora, a população do estado conta com 12 restaurantes do Povo, oferecendo mais de 28.000 refeições por dia. Até o fim do ano, cerca de 22.000 vagas estarão disponíveis em cursos para jovens nos 4 centros de referência para a juventude da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa do governo do estado inclui as unidades do Jacarezinho, Manguinhos, Vila Paciência e do Pavãozinho Cantagalo.
Os cursos vão atender às tendências do mercado e incentivar o lado empreendedor do aluno. É possível se inscrever em cursos de informática, mídias sociais, drone, oficina de DJ, podcast, pintura, balé, artes marciais, barbeiro, tranças e penteados, designer de unha, entre outras 20 opções. As inscrições podem ser feitas no site inscrição.crjrj.com.br. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disponibilizou o estoque de 600 mil doses do imunizante contra a gripe para atender a população. A campanha de vacinação contra a influenza inclui todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade. A vacina protege contra 3 sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria. A emissão e o registro de diplomas em todos os níveis de ensino, com a identificação da modalidade, como a presencial ou a distância, pode ser proibida. A ideia da proposta, aprovada hoje no plenário, é evitar o preconceito contra os alunos do ensino à distância. Veja como foram as votações. O primeiro projeto analisado na sessão plenária desta quarta-feira autoriza o governo do estado a elaborar e implementar campanhas de educação em saúde voltadas a produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas de comunidades tradicionais, com foco na prevenção e combate à gripe aviária. As campanhas devem abordar os cuidados necessários em todas as etapas da produção rural, desde a colheita até o transporte e a comercialização de produtos agropecuários, além de fornecer informações sobre a identificação e o manejo seguro de aves infectadas e práticas de biossegurança nas fazendas. O projeto prevê ainda a cooperação e a criação de parcerias público-privadas para ampliar o alcance e a efetividade das campanhas. A proposta da deputada Zeidan foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. E foi votado o projeto do deputado Renato Miranda para proibir na emissão e no registro de diplomas de todos os níveis de ensino a identificação da modalidade frequentada. O objetivo é evitar preconceitos com diplomas adquiridos por modalidade do ensino à distância. Segundo o parlamentar, a proposta tem como base uma portaria do MEC sobre proibir a diferenciação entre diplomas. A medida vai contribuir no reconhecimento de cursos EADs para a inserção de formandos no mercado de trabalho. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. E o deputado Anderson Moraes apresentou proposta para facilitar o deslocamento de candidatos que vão realizar provas de concursos públicos. O parlamentar quer que os órgãos responsáveis pelos editais e a organização desses concursos passem a encaminhar os candidatos para realizarem provas no local mais próximo de suas residências. A proposta foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. Você pega pessoas que moram na zona oeste do Rio, tendo que vir à zona norte fazer prova, e muitas das vezes você pega pessoas que são da zona norte e estão indo para a zona oeste. Quer dizer, muito desorganizado. O que a gente vem com o nosso projeto é tentar priorizar a organização do concurso, sim, para que o deslocamento no dia da prova seja o menor possível, fazendo assim com que a disputa seja mais igualitária para todos. Não faz sentido uma pessoa pegar 2 horas de condução para chegar na prova e uma outra pessoa talvez ficar ali a 15 minutos do local. O estado do Rio pode ter um programa estadual de vacinação nas escolas públicas. O objetivo é elevar a cobertura sanitária da população contra doenças. As escolas da rede particular de ensino também vão poder aderir ao programa e serão atendidas de acordo com a capacidade disponibilizada pelas secretarias de saúde do estado e dos municípios. Além disso, caso haja doses excedentes, o programa deve atender pessoas da comunidade do entorno escolar. O projeto do deputado Brazão recebeu 18 emendas e retorna para as comissões. Votado ainda o projeto do deputado Rodrigo Amorim para regulamentar no Estado os termos da lei federal que trata sobre a prescrição de punições administrativas em órgãos públicos. De acordo com o projeto, fica estabelecido que ações disciplinares administrativas devem prescrever em 2 anos quando os atos forem sujeitos a penas de advertência, repreensão,
multa ou suspensão. Já nos casos de atos com penas de demissão, desligamento de cargo e cassação de aposentadoria, a prescrição será com 5 anos. Os prazos das prescrições começam a contar imediatamente na data da ocorrência do evento punível disciplinarmente e são interrompidos com a abertura de inquérito administrativo ou do processo administrativo disciplinar. De acordo com o projeto, a lei vai servir para funcionários, agentes e colaboradores públicos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. E votado o projeto que cria um protocolo de atuação antirracista e de combate à intolerância religiosa nas redes pública e privada de ensino do Estado. Devem ser realizadas ações de conscientização com alunos e professores por meio de palestras, seminários e oficinas. O protocolo também pontua como a escola deve agir diante de casos de racismo e intolerância religiosa, como, por exemplo, acolher e ouvir os alunos, vítima e infrator, convocar reunião com os pais dos estudantes envolvidos, assegurar apoio psicológico e pedagógico a quem tiver sido vítima e comunicar aos órgãos do Estado sobre a prática dos crimes. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu 7 emendas e retorna para a análise das comissões. Esse projeto do protocolo antirracista nas escolas surgiu porque há a constatação de que muitos alunas vítimas de racismo acabam abandonando a escola ou até sendo mais um número da evasão escolar. Então, como proceder? Uma coisa é identificar e punir quem agride, mas isso não é suficiente. Tem que dar um apoio moral, psicológico ao aluno e às famílias para se fortalecer e levantar a cabeça e continuar estudando. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.